Provérbios 28. Você sabia que sempre existirão pessoas pobres? Os pobres sempre estarão convosco. E aí, o que isso significa? A gente vai falar hoje aqui de muita coisa legal sobre isso. Você vai compreender um pouco mais a fundo o que ele quis falar sobre isso, né? Salomão e os outros autores dos livros de Provérbios. E lembrando que quando terminar os Provérbios, a gente vai estudar o quê? Salmos. Sempre nessa pegada de aprofundar e tomar posse com as declarações. Existem muitos tesouros escondidos aqui por trás de todas essas declarações, esses textos. Você que está acompanhando, a gente está acabando, hein? Meu Deus, está acabando. Olha só, 28, 29, 30, 31. Só faltam 3 lives. Segunda, terça, quarta-feira acaba. E quinta-feira começa Salmos. Os salmos são maravilhosos. Quem é que gosta de salmos? Me diz aí. E agora você vai estudar ele com uma outra pegada. Compartilhe com as suas amigas essa live. Compartilhe aí com quem você ama. Deixa eu convidar a Sil para ela participar aqui com a gente. Para ela estar aí desfrutando com a gente. Vamos lá. O que você está achando dos estudos? Se prepara para fazer as declarações de fé e ativar aí, tá? Eu recebi muitos depoimentos, né? Teve uma moça que falou assim, Cleo, eu não tinha noção como era isso. E aí, linda, maravilhosa? Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora com você. Então, nós vamos fazer o estudo de provérbios agora, e eu quero muito Uhum. que você repita os decretos que a gente vai falar na live. Aqui a gente vai falar alguns decretos para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, financeira, profissional e familiar. Então, se você achar assim, isso foi para mim, ou então assim, não me identifico com essa frase, não vou repetir, fique à vontade, tá bom? Tá Vamos bom. lá. Olha só o que ele fala aqui. Os maus fogem, Provérbios 28, 1. Os maus. Ah, é, as meninas pediram para avisar aqui no grupo do 30 dias, para avisar nos grupos. Quem tá aí, compartilhe nos grupos, gente. Compartilhe nos grupos. Quem participou nos de ontem? Quem está fazendo o estudo com a gente diariamente? Coloca aí. Pronto, coloquei nos grupos aqui. Vamos lá. Os maus fogem mesmo quando ninguém está perseguindo, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a gente cria uma identidade de honestidade, não quer dizer que você é uma pessoa bonzinha, maravilhosa o tempo todo. Se você tem como pegar um fone de ouvido, Tem sim. senão ele vai dar microfonia. Ah, tá. Vamos lá. E aí, você pode levantar, pegar, pode ficar à vontade, tá, meu amor? E aí é o É que eu... seguinte, quando a gente cria uma identidade de honestidade, isso significa o quê? Quando você convive com pessoas honestas, quando você pratica a honestidade, você não precisa estar correndo, fugindo, com medo. Ai, meu Deus, será que eu vou encontrar fulana? Ai, será que vão descobrir? É muito ruim viver assim. E sabe o que acontece? Segundo a programação neurolinguística, quando você está vivendo desse jeito, as, as oportunidades, as, a criatividade, ela não flui, porque é como se a energia ela se esvaísse, ela precisa, não flui. Nossa, eu não sei por que eu estou trabalhando tanto. Obrigada, Edilson, por ter compartilhado. Eu não sei por que eu estou trabalhando tanto. Eu não sei por que eu estou fazendo um monte de coisa e não flui. As coisas não fluem. Você sabe por quê? Porque muito da sua energia vital está indo embora, se preocupando. O nosso cérebro, nossa mente, desculpa, nossa mente, ela, ela precisa se concentrar naquilo que é mais importante, aquilo que é para te manter vivo, né? E aí, o Uhum. que vai acontecer? Se você
se preocupa muito em manter a aparência de alguma coisa, você não sobra energia para as outras coisas. Então, assim, se você quer ler um livro, se você quer terminar um curso, se você quer aumentar a sua alta performance em alguma coisa, não vai dar certo, porque você está preocupado em se manter aparente em alguma coisa. Então, isso aqui é muito Verdade. importante você entender. Vamos lá para o próximo texto. Quando a nação, olha que legal essa outra frase aqui, gente, do Provérbios 28:2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Quando a gente fala a nação, eu não quero colocar um texto desse para uma coisa longe, lá no fim do mundo, que não tem a ver comigo. Eu sempre trago para cá. Então, assim, para o meu chefe, para minha casa, para as pessoas que estão pertinho de mim ali. Quem são essas pessoas que estão perto de mim? O que que eu estou? Vocês já viram aquela mulher e aquele homem que toda hora troca de companheiro? Toda hora a pessoa troca? Escreve aqui para mim, Uhum. você que está na live, se você conhece alguém que é assim, que toda hora a pessoa troca de companheiro, ou toda hora a pessoa troca de emprego, que toda hora a pessoa troca de relacionamento. Isso aqui serve também para esse tipo de situação, porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, é lá longe, não, é lá não sei aonde, lá no fim da. Não, isso aqui é para cá também. E a gente já falou nos provérbios anteriores que todas as vezes que você tem relacionamento com alguém, você faz um casamento com essa pessoa, né? Uhum. Você tem uma relação com essa pessoa. Você tem um contato físico, você tem um pacto de alma. Então, vamos Uhum. supor que eu me envolvi, oi? Vamos supor que eu me envolvi. Você falou alguma coisa, Sil? Não, não falei, eu só fiz assim. Ah, tá. Vamos supor que eu me envolvi com uma pessoa. Vamos supor que eu me envolvi com uma pessoa e eu tive um pacto de alma com ela. Ou seja, eu me conectei com essa pessoa. Aí ela foi embora, eu me conectei com outro. Ela foi embora, eu me conectei com outro. E aí eu vou ficando com muitas conexões. E aí eu vou me envolvendo, eu vou me envolvendo. Então, vamos ler de novo. Olha só. Hum. Quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. O que significa a nação pecar? O que significa? Significa mudar de governo toda hora. A gente pode trazer isso tanto para o macro, que significa o próprio governo, ou a gente pode Uhum. trazer para empresas, para relacionamentos e para cá. Então, vamos fazer um decreto agora, trazendo para o micro, que é o que a gente pode governar. Eu não posso interferir em algo grande que está lá longe, afastado de mim. Vamos trazer sempre para o que a gente pode construir, para o que a gente pode mudar. Vamos lá? Você que topa, Bom, você que já está fazendo aí alguma coisa. Espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho. então, o primeiro decreto aqui hoje é o micro, né? Espera aí. Oi? Te mandei no zap aí, depois você Ah, pega, tá, Sil? tô vendo. Uhum, beleza. Eu vi aqui. Tá, cadê? Vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte: nós vamos fazer um decreto para fazer o. Para a gente pegar o. Me perdi aqui, o que eu estava falando. Nós vamos fazer. Deixa eu pegar o texto de novo, peraí. Nós vamos fazer um decreto para todas essas pessoas que você conviveu. Oi, Márcia linda! Nós vamos fazer um decreto para todas essas pessoas que você conviveu, que você teve relacionamento, que você teve esse trânsito, né? E aí, esse texto ele está falando exatamente disso, Cleo? Não, a gente vai trazer para a nossa realidade. Então vamos lá. Você vai inspirar pelo seu nariz. A Márcia chegou bem na hora da gente fazer. Você vai inspirar pelo seu nariz, soltar pela sua boca, soltar pela boca.
E aí você vai dizer o seguinte: Sil, você pode repetir na hora do decreto, tá? Tá. Uhum. A minha consciência escolhe A minha consciência escolhe cancelar, destruir e descriar. cancelar, destruir e Descriar. 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 Vocês também repetem, tá? Eu tô pedindo para ela repetir, porque ela estando aqui comigo, eu consigo ter esse termômetro, porque às vezes eu falo muito rápido. Então, alguém estando Uhum. aqui, eu vou dosando a minha velocidade para que eu veja que vocês estão na velocidade certa. Então, vamos lá, vamos fazer de novo. A minha consciência escolhe A minha consciência escolhe destruir e descriar. Vamos falar só todos. destruir, descriar Todas as conexões todas as conexões tóxicas que eu já vivi tóxicas que eu já vivi de entrelaçamentos de almas. de interlaçamento de alma. Isso. Eu ativo dentro de mim, Eu ativo dentro de mim, com a presença do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, qual é a sensação qual é a sensação de começar de novo de começar de novo do ponto zero. do ponto zero. Pronto. Vamos continuar a leitura. Legal. Agora vamos lá. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Isso aqui a gente vê muito, eu já falei disso aqui no provérbio de anteontem, né? Vamos avançar. Quem não Uhum, respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem obedece está contra eles. Quem obedece à lei de Deus está contra os maus. Vocês se lembram que eu tinha falado nos provérbios anteriores sobre a questão das leis, que a gente tem as leis e que essas leis elas têm uma ordem e uma hierarquia e quando a gente não obedece às leis, não importa de quem seja a lei. Ele fala que Salomão ele fala assim, quem não obedece às leis de Deus, mas é qualquer lei. E todas as leis foram criadas por essa fonte criadora. Todas foram criadas por essa uhum, fonte criadora, né? E aí o que acontece? O que acontece aqui? Quando essa fonte criadora ela criou todas as leis, vamos supor aqui que ele fala assim, ó, vou dar um exemplo para você. Eu preciso muito, porque essa live vai ficar gravada e as pessoas vão ver depois. Então, assim, uhum. peraí só um pouquinho, deixa eu mandar o zap aqui. Pronto, mandei o zap. Então, vamos lá. Essa fonte criadora, ela criou todas as leis. E aí, o que acontece? Quando ele fala assim, ó, não matarás, as pessoas falam assim, ah, essas leis de Deus aí é besteira. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não esquece que foi Deus que escreveu, esquece que escreveu não, que orientou, esquece que foi Moisés que escreveu, esquece tudo isso. Vamos colocar como leis universais. Leis universais. Entenda uma coisa, fonte criadora, não matarás, é uma lei, tá? Não ultrapassar a velocidade da via, é outra lei. Não, deixa eu ver aqui, a da gravidade, né? Não se jogue do alto de um prédio porque você vai morrer. É uma lei. Inclusive, é proibido fazer isso, porque é proibido, não pode fazer isso. Você, você subir no alto do prédio e pular. Não pode. Se eles pegarem antes, você sofre penalidade, tal, tal, tal. Então, são leis. E aí, por que não matará é proibido? Ah, Cléo, porque eu vou preso, porque eu matei a pessoa. Não, não é por isso não. Não é por isso não. Quando você mata alguém, olha só o que acontece aqui. Deixa eu mostrar para você como é algo muito mais profundo.
Olha só, vou mostrar para você aqui, ó. Então, você tá aqui, vamos supor que a Silvana tá aqui, eu tô aqui. Aí ela me mata, matou. Pá! Aí sumiu eu sumi da Terra antes da hora. O que que ela fez aqui? Ela me excluiu. Ela me excluiu. Eu tô excluída. Aí, o que que aconteceu? Aí essa pessoa se casou, teve filhos, tudo certinho. Esses filhos tiveram netos, e aí ela criou a prole dela, o clã, tudo certinho, tá? O que é que vai Uhum. acontecer? E isso tudo está escrito na própria Bíblia, né? Ela fala o seguinte: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, né? E quando fala Deus, é Uhum. essa própria lei. Quando fala Deus, é essa própria lei, é essa própria vida. Então, essa exclusão que foi feita lá atrás, ela vai ser cobrada, não fica impune. Então, assim, quando fala não faça isso, é porque vai ter consequências tão grandes depois que a prisão que você vai pagar na cadeia é o mínimo, é o mínimo. Então, a gente, quando fala assim, não infrinja essas leis, é para o seu próprio bem e para o bem do seu próprio clã. Então, assim, é algo muito mais profundo do que o que você imagina. Então, vamos avançar e para os próximos textos. É um autoconhecimento e um conhecimento do alto. O que, que a gente está fazendo aqui? A gente está tendo um conhecimento horizontal e um conhecimento vertical, tá bom? Conteúdo de ouro Uhum. para quem quer ouvir. Tu viu aí o WhatsApp, Sil? Sim, sim. Tá, vamos lá. Então, ele fala assim, ó, esse aqui eu já li, os 6, que é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Eu falei para vocês que naquela época eles tinham a questão da dualidade, é melhor isso do que aquilo. Depois, né, da vinda de Uhum. Cristo, eu posso ter os dois. Eu posso ser honesto e rico. Eu não preciso escolher entre um e outro. Então, a gente já falou muito sobre isso. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para seu pai. Falamos aqui do sincero do interior. Quem fica rico? Gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Na minha cidade, que eu nasci, tem uma pessoa que ela empresta dinheiro para os outros. Ele é agiota. Ele tem negócios lá, ele tem alguns comércios, né? E ele empresta. E os juros são altos, né? Acho que é 10%, é 12%, uma coisa assim, acho que é 10%. E aí, e aquilo vira uma bola de neve, né? Quando a pessoa não paga e tal. E aí, ele não tem filhos, ele não conseguiu ter filhos. Aí, olha só, e ele ficou muito rico, não só com isso, mas com outras coisas também. E aí ele aqui fala assim, ó, quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. E aí tem uma situação de ter alguns irmãos dele que são bondosos, que praticamente vão herdar. Então, assim, é algo muito. A Bíblia é algo muito certo de acontecer, né? Eu vejo muita Uhum. gente que empresta dinheiro a. Oi? Só confirmei. Uhum. Ah, tá. Eu vejo muita gente que empresta dinheiro a juros e essas pessoas que emprestam dinheiro a juros, elas não prosperam, elas não vão para frente, não rola, não acontece, sabe? Compensa muito mais a pessoa comprar coisa para vender, muito mais a pessoa avançar em outras coisas, ela monetizar, fazer alguma coisa para vender, do que ela fazer isso. A Bíblia, em todos os textos, ela não, não vê isso com bons olhos. Né? Então, assim, você pode fazer, Cléo, mas eu empresto e tal. A Bíblia não vê isso com bons olhos. Eu não entro muito nesse mérito, assim. Cléo, você empresta dinheiro para algumas pessoas? Não empresto, não empresto. Eu dou
Tipo assim, claro que uma vez ou outra, né? Amiga, coloca um Pix aí pra mim rapidinho. Claro, depois eu te dou. Claro, essas coisinhas esporádicas do dia a dia com as pessoas que eu estou ali, sim. Mas uma pessoa, sei lá, quando alguém, uma vez, essa vez passada, meu irmão falou assim, nossa, tô precisando de tantos reais, tu me empresta? Eu falei, não, meu irmão, eu não te empresto, eu vou te dar. E aí eu dou e acabou. E se eu não puder, eu digo, não posso agora, eu posso daqui tanto tempo. Então, por quê? Porque eu já corto toda expectativa de ser decepcionada. Eu corto toda expectativa de fazer um inimigo. Então, é sabedoria nessa questão. Ah, mas e aí a pessoa vai ficar chateada comigo? Eu digo, sim, da onde está vindo essa minha carência? Da falta de pai e mãe minha? Eu tenho que resolver isso aqui lá, não aqui. Então, é muito sério, muito importante você fazer essa análise aí, de onde que está vindo essa sua carência em querer emprestar para ficar passando por boazinha para os outros. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ler de novo esse último, esse daqui e esse outro para fazer só um fechamento. Olha só. As pessoas que obedecem à lei de Deus, olha só o que eu tinha falado das leis, né? Eu já dei um exemplo das leis. As pessoas que obedecem à lei de Deus, elas são inteligentes. Porém, o que anda em más companhias são vergonhas para os seus pais. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, significa que pode emprestar dinheiro a juros baixos? Significa que você pode emprestar. E quando a pessoa for devolver, ela pode devolver um pouquinho mais como agradecimento, é diferente, tá? É uma vergonha para seu pai. Ah, não, a juros altos, alto explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Não adianta a pessoa ficar orando ali, pedindo, tal, se a pessoa não está alinhada com as leis. As leis é o que vai fazer ela estar junto. As leis é o que vai fazer ela estar conectada com isso. Vamos lá, agora eu vou chamar a Sil para ela conversar. Deixa eu te falar uma coisa. Você já se encontrou num momento em que você queria tomar posse de alguma coisa, você sentiu que você não estava em acordo, você estava ilegal em uma situação e a coisa não fluiu ou não? Sim, inclusive quando eu tentei, assim, empreender, né? A primeira vez. E, assim, a primeira coisa, eu sempre tive aquela vontade de empreender, né? De empreender, de trabalhar, para mim, de ter o meu O próprio que que você faz negócio, hoje? O que que você faz hoje? Faz sua propaganda aí para o povo. Primeiro, tá? se Eu sou, apresenta. Porque eu sempre convido alguém para a pessoa, chega algum momentinho que eu chamo ela para ela falar, se apresentar, para todo mundo te conhecer. O que que você faz, onde você mora, e aí você fala isso. isso, Desculpa, foi tá falha bom, minha. tá bom, imagina. Então, meu nome é Sinara, sou personal organizer aqui de Brasília. Sou formada pela ORD, Organize Sua Vida São Paulo. Eu também moro em E, Brasília. eita, e aí, eu sou eu sou especialista em organização residencial, organização de mudança, organização pós-mudança, consultoria em organização personalizada e treinamento para profissionais domésticos, tá? E antes eu sempre trabalhei como empregada doméstica. Sou formada, tenho formação aí de psicologia, não atuo na área, né? Eu já contei em outros momentos, tem até acho que live minha gravada eu falando por que que eu não atuo na psicologia, mas dentro da nossa profissão de personal organizer, ou seja, da minha profissão de personal organizer, eu sou intermédio para pacientes que eu identifico com algum transtorno, assim, eu vejo que o meu cliente está precisando ali, fui fazer um atendimento de organização e eu notei ali algum comportamento, né? Ou se o meu cliente pedir a minha ajuda, eu ali encaminho ele, né? Indico ele para um colega da psicologia aí que tá para fazer um acompanhamento, identificar os transtornos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem desorganização crônica, ele tem que fazer um acompanhamento, que tem transtorno acumulativo compulsivo,
tenho que fazer um acompanhamento. E o personal organizer, que é psicólogo, ele pode, né, tá ajudando o cliente e também indicando, né, para colegas da psicologia que está aí na área, que está atuando. E aí, Cléo, como eu ia falando, quando eu comecei a empreender a primeira vez, antes, em outras, a primeiro empreendimento que eu consegui foi uma creche que eu tentei abrir, mas estava tudo errado. Você tentou abrir, você empreendendo, é isso, né? Entendi, Exatamente, em entendi, uma creche. Em entendi, 2016, ela não fluiu. Ela não entendi. fluiu porque eu não comecei na ordem, como que tinha que ser, por exemplo, assim, fazer umas pesquisas. Primeiro, a primeira coisa que eu tinha que fazer para antes de empreender com uma creche, além de ter uma estrutura para isso, eu tinha que pesquisar antes, né? Ir em outras creches, ver a estrutura, pesquisar, sabe? Assim, não fluiu. Funcionou ali há uns 6 meses, não fluiu mesmo. Parei e eu fui estudar, né? E até que agora na pandemia, né? Eu fiz minha formação e terminei como personal organizer e já comecei em dezembro mesmo trabalhando na área e como empreendedora. Mas eu tive eu empreendi com creche e também como agência de profissionais domésticos. Não fluiu, porque eu estava tudo errado, né? Eu não tava assim conectada com, com as leis, não tava, eu tinha que pesquisar mais para tomar, antes de abrir ali um CNPJ, eu tinha que estudar mais, pesquisar mais a respeito antes de começar. Hoje Entendi. a coisa está fluindo porque eu estou fazendo a coisa certa. Uhum. Muita gente que quer começar um novo negócio, que quer empreender, ele não pensa, ele não se preocupa em se alinhar com tudo isso, né? Ele simplesmente quer Isso, começar, ele quer ir. isso, Teve uma moça que me chamou para a gente fazer uma mentoria. Cléo, eu quero fazer uma mentoria de quê? Quero mudar, quero abrir um negócio. E aí ela falou assim, eu acho que eu vou ter que fechar a minha empresa. Aí eu falei, por que que você quer fechar a sua empresa? Ela não está dando conta dos gastos, né? Aí eu falei assim, não, a gente pode terceirizar. Então, na mentoria, a gente diminuiu os funcionários, terceirizou algumas coisas e ela realocou a empresa e continuou com a empresa e começou a dar lucro. Então, a mentoria, ela se alinhou com aquilo que estava dentro dela, se alinhou com as condições, ou seja, a falta de conhecimento leva a pessoa à ruína. É impressionante, né? Quando você não está se Cléo. alinhando. Hum, Uhum. Inclusive, é, na época que comecei a empreender, né, com a creche, eu fiz até, você estava com um treinamento gratuito e eu participei. Só que ali no seu treinamento, foi aí que eu percebi que estava tudo errado, né? Eu participei, você não lembra, mas eu participei. Você estava com treinamento, com assim, com a mentoria, né? Gratuita. Eu participei. Eu tinha acho que uns 2 grupos de WhatsApp seu. Eu estava, não sei se você estava com essa mentoria aí gratuita, com esses testes. Eu participei. E ali, depois que eu fiz esses testes ali, eu vi que eu estava fazendo tudo errado, então eu fui estudar, eu fui pesquisar, sabe assim, eu vou atrás do pessoal do coach, das mentorias, para mim poder alinhar, para mim poder conseguir ir à frente. Eu buscava também apoio, né? Na verdade, em 2014, eu conhecia você, comecei a seguir você ali desde 2014, que a minha amiga Lia Reis, aí da Asa Norte, ela me indicou você.
Ela falou do seu trabalho para mim e eu comecei a seguir, a acompanhar, participava dos seus treinamentos que você fazia. Ela é E minha aí é amiga, que eu. ela é minha amiga há aproximadamente 14 anos, a Lia Reis. E ela me procurou para fazer umas questõezinhas lá. Ela fez comigo também. Aí ela me falou inclusive teve uma vez que ela ia me, eu ia com ela, só que aí houve um imprevisto e não deu. Aí eu acabei desmarcando, né? Eu ia participar das suas sessões ali Lá com ela. lá no, ai meu Deus, onde é que era a minha sala? Da Perto minha sala, do edifício da Gave, né? Que era a minha sala em 2018, era no setor hoteleiro norte. Aí eu isso fechei na mesmo. pandemia e não voltei mais. Vamos, vamos, mas eu tô feliz que você está aqui. Vamos conectar aí, vamos nos conectar mais, vamos fazer algumas coisas juntas. Tá Agora bom. vamos voltar para a leitura. Uhum. Vamos voltar para a leitura. Eu vou programar, depois que terminar essa leitura de provérbios, termina quarta-feira. Aí eu vou dar um tempo de 3 dias para fazer lives esporádicas. O que é live esporádica? A gente conversa, a gente faz lives, você traz um assunto, eu trago outro e a gente deixa livre. Essa de leitura, ela é mais diretona porque a leitura é grande, Uhum. ela é mais, Conheci. né? Aí ela precisa ser direta, senão fica muito longa. Mas eu sempre faço live de conversar, assim, da gente trazer conteúdo, marco com o pessoal e a gente fica à vontade. Você conversa tudo que você quiser e a gente traz esse assunto. Essa daqui não, essa daqui a gente precisa só concluir porque é muito texto, sabe? Uhum. Então, Tá bom. mas a gente vai marcar. Semana que vem a gente marca uma para a gente Tá fazer bom. do seu tema. Vai ser muito legal, né? Tá joia. Obrigada. Nada, vamos lá. Olha só, gente, continuando, né? Quem engana Uhum. uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será recompensado. A gente falou da honestidade, que é uma frequência. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas os pobres, que são inteligentes, conhecem muito bem. Lembra da cabeça de Salomão? Que ele Sim. convivia com muitas pessoas sábias, muitas pessoas ricas, e ele tinha uma visão. Naquela época, ele estava vivendo todo um contexto político. Então, ele trazia isso aqui, ele tinha muita questão política, muita influência. Então, ele trazia isso aqui dentro de uma dualidade. Não tem nada a ver com a pessoa ser rica ou a pessoa ser pobre. Então, é, por exemplo, ele fala assim, ó, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Significa assim, que os pobres que trabalhavam para os ricos, nem sempre aquele rico é inteligente, ele simplesmente herdou uma fortuna, muitos deles, como hoje, o que a gente vê? Algumas patricinhas, né, e playboys não quer estudar, só quer beber, só quer fazer tudo. E as pessoas que trabalham para eles estudam muito, são muito inteligentes. Então ele está dando o exemplo disso aqui. Ele está dando o exemplo que não necessariamente a pessoa ser rica ou pobre vai fazer ela ser mais inteligente, que isso existe mesmo. Então é isso que ele quis dizer. Nem sempre e aí, muitas vezes, as pessoas estavam falando lá e ele falava assim, você viu o filho de fulana? Você viu o filho de ciclana como é maravilhoso? Ele falou, mas assim, faltou inteligência, né? E aí as pessoas falavam, como Uhum. você ousa falar isso dele? Ele falou assim, não é porque ele é rico que ele é inteligente, não. Então, ele vinha para quebrar isso. Então, ele trazia essas pequenas nuances ali. Então, vamos lá. E ele teve coragem de falar. Quando os Aham. bons alcançam... Oi? Eu só confirmei. Ah, tá. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem teme, não, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem os confessa os seus pecados e o abandona. Eu vou passar uma tarefa para você que está na live aqui. Vou passar uma tarefa para vocês que estão na live. O que vocês vão fazer?
vocês vão escrever no seu caderno 10 coisas que você não tem coragem de falar para ninguém e que vocês acham que fizeram de errado, de pecado, de caramba, eu tive coragem de fazer isso, meu Deus, ninguém estava vendo, ninguém sabe, ai, eu fiz isso. Então você vai escrever ali no seu caderno 10 coisas, aquelas coisas que você não tem coragem de falar para ninguém. Cleo, são mais de 10. Escreve. Cleo, são menos de 10. Você vai achar 10. Você vai achar. Você vai escrevendo, que a sua mente vai te lembrar. Quando você escrever essas 10, você vai ler e você vai dizer assim: Senhor, Jesus, ou então Espírito Santo, eu entrego em tuas mãos isso aqui. E eu me arrependo. Eu me arrependo e eu peço perdão. Eu escolho me perdoar em primeiro lugar. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo e eu aceito o seu perdão. E aí você vai pegar aquilo tudo, você vai rasgar e queimar. Cleo, eu moro em apartamento, se eu queimar, o bombeiro vai vir, vai dar um incêndio. Você rasga, pica bem picadinho. E quando você estiver picando e rasgando, você imagina aquilo sendo destruído dentro de você também. Depois você joga fora. Cleo, não entendi como é que é. Você que está no YouTube, se você está vendo a live depois, no IGTV, você pode pausar, voltar e ver novamente. E aí você faz essa dinâmica, tá bom? Por quê? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Não esconda, não esconda. Ele ocupa um lugar emocional aqui, ele fica uma energia aqui e ele, às vezes, não é só aqui, ele fica no corpo todo. E ele não deixa vir prosperidade, não deixa vir um monte de coisa. Então, tira isso daí. Mas Deus tem misericórdia do que confessa os seus pecados e o abandona. Então, você vai tirar daqui, escreveu, confessou, abandonou. Tá bom? Vamos para o próximo. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá em desgraça. Você não teme mais, você fez as pazes com ele. Como um leão furioso. Ah, tá, deixa eu voltar a falar uma coisa aqui, que os outros textos são mais tranquilos. Quem teme o Senhor é feliz. Quando a gente fala temer, não é necessariamente, eu estou com medo, eu estou temendo Deus grande ou pequeno, não é isso não. Quando você teme, você está na frequência das leis, né? Então eu obedeço, eu sei o que é estar na frequência de alguém. Ele é grande, eu sou pequeno, é hierarquia. Então, as pessoas que têm dificuldade de perdoar o pai, as pessoas que têm dificuldade de se conectar com a figura paterna delas, elas têm também dificuldade de se conectar com Deus, de ver o resultado na vida delas, mesmo que elas não concordem. E aí, essa figura do pai tipifica essa representação de Deus também na vida delas. Então, assim, à medida em que você. E aí tem isso aí também está representado o medo. Então, assim, pai, medo, Deus. Quando eu me sinto amada por Deus, eu perco o medo. Quando eu aceito o meu pai como ele é, independente do que ele fez comigo ou com a vida, eu aceito Deus na minha vida e eu perco o medo. Então, esses três estão interligados, tá? Já falei isso nos provérbios passados. Vamos lá. Como um leão furioso e um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade vai governar por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Ele está dizendo que o assassino, sobre essa questão do governo, gente, eu estou passando rapidinho de governo, de política, porque eu dei um exemplo, eu fiquei uma live inteira falando de político, de governo, o que que tange a gente, o que que a gente pode fazer, como é que é um governo, como é que não é, né? Então, assim, já falei sobre isso. O assassino, ele cava a própria sepultura, porque toda vez que ele tira uma vida, ele está tirando dias da vida dele. Ele excluiu ali, ele é excluído, tá? Então a gente já falou sobre isso também. Vamos lá. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Já falamos aqui atrás. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância será pobre. Falamos isso sobre produtividade, escassez e procrastinação.
A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Pressa de enriquecer é assim, a pessoa se vende por qualquer coisa. Ela faz qualquer negócio para que ela tenha dinheiro. E aí, às vezes, ela perde os seus princípios, perde os seus valores e se vende. É errado Verdade. favorecer alguém no tribunal. Oi? Eu falei verdade. Que eu falei É errado, baixinho. é errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Falamos isso nos provérbios passados. Por que que eu estou passando rápido algumas leituras? Porque o Provérbios ele repete muita coisa que eu já dei toda uma explicação bem grande nos outros, para não ficar repetitivo, tá? O ganancioso tem Uhum. tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza já está chegando. Pobreza não quer dizer pobreza de dinheiro, significa escassez de muita coisa, né? Significa falta de muita coisa. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Nos provérbios anteriores ele fala bem assim, ó, corrija uma pessoa tola e ela ficará com muito ódio de você. Corrija uma pessoa sábia e ela te elevará e te elogiará, tal, 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 tal. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Isso aqui a gente entra muito no caso de herança. O seu pai e a sua mãe podem dar a herança deles para quem eles quiserem. A herança deles, eles dão, ah, mas deu para o meu irmão todinho. É dele, ele pode dar para quem ele quiser. Eles já te deram a vida, construa a sua própria herança. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Ah, tá, isso aqui tem duplo sentido. Você me pergunta, Cléo, como assim? Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Eu não sou sozinha, eu não sou sozinha. Eu tenho mentores, eu tenho os meus pais. Cléo, mas os meus pais já morreram, mas a gente tem a si mesmo, a gente tem o nosso clã, a gente tem Deus, a gente tem. Né, tem gente que fala assim: eu não acredito em nada, eu só acredito em mim mesmo, eu só confio em mim. É muito complicado. A gente precisa de mentores, a gente precisa de conselheiros. Deus, quando ele foi criar a terra, ele chamou o espírito de sabedoria e um clã de pessoas. Lá em Apocalipse, quando termina, ele tem 7 espíritos de conselheiros também. Salomão tinha uma mesa de conselheiros. Então, quando ele fala que quem confia em si mesmo é tolo, a gente tem que pedir orientação de mentores naquela área que eles são. É muito importante. A gente não, a gente pode até errar, mas a gente teve uma visão geral de quem já foi antes naquele caminho. Muito importante. Vamos lá. Repete aí comigo. Espírito Santo, eu escolho Espírito, conscientemente os meus eu me mentores. escolho Eu conhecimento, recebo mesmo de todos ti os tempos que o difíceis. Senhor traga até mim os mentores certos Que o para me Senhor aconselhar. traga até a mim os mentores certos, Para me aconselhar. para me aconselhar. Pronto. Quando os maus. Quando os maus, Não, não, já terminou, agora eu estou lendo. tá. Vamos lá. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será amaldiçoado. Isso aqui a gente explicou aqui o que significa, que não é necessariamente as pessoas pobres que você tem que ficar lidando para elas. Significa qualquer pessoa que tem escassez de uma palavra, de um carinho e qualquer coisa que você tenha, tá? A gente já explicou isso nos provérbios passados. Então vamos lá. Uhum. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta muito. Esse provérbio de hoje, ele veio mais para fazer um resumo de tudo que a gente deu uma lida nos últimos 15 para trás. Então, ele foi mais um resumo. Que você possa ter feito os, os decretos. Se você quiser, você volta, anota algum decreto que você gostou muito. E amanhã a gente não tem, porque amanhã é sábado, eu tenho aula o dia inteiro amanhã, de 9 às 19, sentada. Só tem 1 hora de almoço. E aí, segunda-feira, a gente vai voltar com Provérbios 29. Depois só tem 30 e 31.
Então, quinta-feira e sexta-feira a gente vai fazer live livre, eu vou marcar com antecedência. Tem um monte de gente me chamando para fazer live comigo aqui. Aí eu vou ver qual é o tema mais pertinente aqui, vou ver o que, que eu faço. E aí a gente volta e eu falo com vocês. Gratidão, Sil, gratidão, viu? Muito obrigada por Muito você ter. obrigada, querida, pelo convite, tá? Desculpa qualquer Precisando, coisa. estou aqui. Imagina, não tem do quê. Imagina, precisando, estou aqui, tá? Tá bom. Gratidão, gente. Compartilha a live aí depois que eu postar. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.